No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre vitória do Corinthians em cima do Botafogo no Brasileirão. Vamp, vitória do Corinthians, 1-0, resultado magro, apertado, mas são 3 pontos cruciais, importantíssimos na briga contra a zona do rebaixamento. Verdade, Gui, dá uma tranquilidade, né? Para o Corinthians aí para terça-feira, diante do Fortaleza, pela semifinal da Sul-Americana. O Corinthians ali sobe 4 posições, né? Ele ultrapassa ali Cruzeiro, Inter, São Paulo e Cuiabá, né? O Luxemburgo vai ter essa tranquilidade para poder trabalhar a equipe, porque terça-feira à noite já tem ali a semifinal contra o Fortaleza, que é muito forte, bem treinada pelo Vojvoda. Fez uma grande partida, não, mas fez o necessário para somar os 3 pontos e subir bem na tabela, né? Já que estava ali beirando ali a parte de baixo, parte perto da zona de rebaixamento. E o desempenho hoje, Vamp? O técnico Luxemburgo vinha sendo bastante criticado por conta disso. Hoje, mesmo com a vitória, claro, você pensa que algumas pessoas podem criticar o desempenho ou o Corinthians jogou bem? Não fez uma grande partida, mas o resultado é muito importante, né? O desempenho de criar, de construir, não, mas fez o necessário, né? Os 3 pontos diante do líder do campeonato. Esse próprio líder do campeonato que saiu 2 jogos e perdeu os 2 jogos por 1-0. Perdeu para o Atlético Mineiro, né, na rodada anterior, e hoje perde de novo e se mantém ali a 7 pontos do segundo colocado, que é o Palmeiras, né? Tem um Grêmio ali também com 8, Botafogo vai voltar para jogar em casa e o Corinthians tem jogos difíceis ainda agora. Tem o São Paulo, o clássico, né? Perdeu o Gil, perdeu o Gabriel Moscado, perdeu o Fagner, perdeu o Wildo Alberto. Quer dizer, jogadores importantes, Fábio Santos, que são titulares, não jogam contra o São Paulo. Mas antes do São Paulo tem a Sul-Americana, né? Então foi muito importante esses 3 pontos, porque a sequência é São Paulo, Flamengo e Fluminense. Jogos difíceis. Exatamente, nós vamos conversar sobre isso, essa sequência do Corinthians, a expectativa para a Copa Sul-Americana, o jogo contra o Fortaleza e também os detalhes desse Corinthians na questão de desempenho e como chegará para encarar o Fortaleza. Será que está pronto o time do Corinthians para a semifinal da Copa Sul-Americana? São 2 jogos, ida e volta, o primeiro em Itaquera, o segundo lá na Arena Castelão. E também a questão de prioridade. Será que o Corinthians vai priorizar o brasileiro, a Copa Sul-Americana? Tem a sequência de jogos, como o Vamp citou aí. Fortaleza, São Paulo, Fortaleza e Flamengo, antes da parada para a data FIFA. Aí depois do jogo contra o Flamengo, para o campeonato. E 10 dias depois, né, o campeonato para dia 7, volta dia 17 pro Corinthians. Aí pega o Fluminense fora de casa no Maracanã. Então, assim, é uma situação que vai repercutir bastante nos próximos dias. Deixa eu conversar agora com ele, Fausto Favara, na Neoquímica Arena. Corinthians vence por 1-0 o Botafogo e fica sempre a expectativa pelo lado corintiano em relação à Copa Sul-Americana. O desempenho vem ali sendo questionado, como até o Vampeta destacou agora aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Porém, com desempenho ou sem desempenho, o Corinthians venceu e conseguiu aquela pontuação melhor para escapar e se distanciar um pouco mais da zona do rebaixamento, pelo menos nesta rodada. Hein, Fausto? Eu acho que o Corinthians poderia vencer o jogo como venceu, né? Aliás, eu acho que grande parte da nossa equipe apostou na vitória do Corinthians. O Botafogo, eu sinceramente esperava um pouco mais. Acho que o Botafogo não vem desempenhando um bom futebol e está existindo a questão do susto, né? Tá muito claro que o time está começando a ficar assustado com os resultados e com a aproximação de outras equipes. E o Corinthians fez a parte dele, tinha obrigação de vencer. Mas está vencendo, ia vencer o líder, é obrigação? É obrigação. Jogar em casa com mais de 37 mil torcedores, numa sexta-feira, 8 horas da noite, né? Tratando-se de uma camisa tão pesada como a camisa do Corinthians, tem obrigação de vencer e se afastar cada vez mais de uma proximidade com a zona de rebaixamento.
E o Corinthians é muito claro, é o que eu estava falando pro Vampeta no início do jogo. É óbvio que você tem um time mais leve com Pedro, ou com Wesley, mas você não tem a experiência de Renato Augusto, de Fagner, de Fábio Santos. Por isso que o ideal sempre, em tudo na vida, viu, Guilherme, é mesclar. Você tem que mesclar a experiência com a juventude. Senão não dá certo, não dá certo nem só experientes, não dá certo nem só os jovens. Tudo na vida é mesclando, você mescla que dá certo. E isso ficou muito evidente no segundo tempo. Um time mais maduro, um time experiente chegou e concluiu, matou o jogo, né? Deu brecha para tomar o empate do Botafogo, mas tem o Cássio lá no gol, né? O que ajuda demais. O Corinthians respira um pouco, mas vai ter desfalques importantes contra o São Paulo, viu, meu caro Guilherme Silva? Muitos desfalques, e até por isso levanta aquela, digamos, hipótese de que contra o São Paulo vai, já que tem tanto jogador fora por suspensão, quem sabe já não aproveita a situação e coloca o time completamente reserva, pensando na Copa Sul-Americana, um jogo contra o Fortaleza, porque tem essa questão já de jogadores importantes que estarão suspensos: Fábio Santos, Fagner, Moscardo, Yuri Alberto e Gil. São 5 aí. 5 titulares que poderiam aparecer, ou titulares, ou jogadores, né, com potencial de ser titular, que poderiam aparecer na equipe principal. Não estarão contra o São Paulo. Quem sabe já aproveita ali o embalo a comissão técnica e coloca um time completamente reserva no Campeonato Brasileiro. Por esse lado, e também pensando na pontuação que o Corinthians alcançou com a vitória diante do Botafogo. Você acha isso viável, Vamp? Colocar um time alternativo, reserva, contra o São Paulo, um rival? Não tem como você dizer que o time reserva, porque você não vai ter 5 titulares mesmo suspensos. Por obrigação, então, né? Por obrigação, pelo regulamento. O Fábio Santos, Gil, Fagner, o Yuri Alberto Moscardo. E Moscardo, 5 titulares que vão estar suspensos. Então ele vai ter que repor isso aí, né? Eu não sei como é que tá o Fausto Vera, tem o Cantígio, ele vai ter que repor ali, né? Principalmente na zaga, aí você tem o Veríssimo, que você pode, né? Já estava jogando. Então pede 5 para o jogo contra o São Paulo, mas todo mundo inteiro para o jogo contra o Fortaleza. Exatamente, serão ali 2 semanas com jogos intercalados de Brasileiro e Copa Sul-Americana. Fortaleza, São Paulo e Fortaleza, e depois tem o Flamengo para fechar essa sequência antes da parada para a data FIFA. Agora, pelo jogo que o Corinthians tem feito nos últimos jogos, também pela partida contra o Botafogo, o que você espera dessa equipe contra o Fortaleza? Fortaleza, um time muito bem ajeitado, treinado, joga junto já há muito tempo com o Juan Pablo Vojvoda, encarando esse Corinthians, lembrando, a decisão lá na Arena Castelão. Dá para o Corinthians avançar, não digo com tranquilidade, mas jogando um futebol competitivo, jogando bem contra o Fortaleza? O Márcio deixou bem claro aí que a torcida gritou, é terça-feira, né? Porque é um jogo que você vai pegar uma equipe muito bem treinada pelo Vojvoda, 3 anos ali, né? Não são os mesmos jogadores, mas o mesmo padrão de jogo, sistema, tudo, né? O Corinthians enfrentou o Fortaleza há uma semana atrás pelo Campeonato Brasileiro lá em Fortaleza, perdeu, né, de 2-1, perdeu no finalzinho com o gol do Pikachu. É outra situação, é outra adrenalina, mas tem que fazer o resultado em casa. Porque a gente sabe que o Fortaleza, lá em Fortaleza, com sua torcida, com o padrão de jogo que tem, é melhor o Corinthians ir com uma vantagem para lá, porque o jogo lá é muito difícil. Fausto Favara com a gente aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Fortaleza e Corinthians. Dá para esperar um jogo competitivo desse Corinthians contra o Fortaleza, que é um adversário que tem incomodado bastante nos últimos anos. Vale destacar também, no ano passado, o Fortaleza foi eliminado pelo Palmeiras, mas deu trabalho, perdeu na ida por 3-0, em casa deu ali um certo trabalho, até nos minutos finais tinha chance de avançar, dependendo de um gol para levar aos pênaltis.
Como é que você espera esse Corinthians e Fortaleza, Fausto? Um jogo muito difícil para o time do Corinthians. Muito difícil. Eu não consigo colocar o Corinthians jamais como favorito diante do Fortaleza. O Fortaleza de uns anos para cá, ele vem cada vez mais se reforçando, vem cada vez mais mostrando bons trabalhos. E eu acho que o Corinthians vai ter uma enorme dificuldade para eliminar o Fortaleza. Eu coloco parelho, viu? 50-50, nem pro Fortaleza, nem pro Corinthians. Agora o Vampeta falou um negócio que é verdade. Ou o Corinthians faz um bom resultado aqui, ou a coisa vai complicar muito no Castelão. Mas muito no Castelão. Aí, se o Corinthians não levantar uma vantagem boa aqui na Arena do Corinthians, se de repente o Fortaleza levar um empate pra lá, eu já mudo esse 50-50 e dou 60-40 pro Fortaleza de favoritismo. Tudo depende muito do primeiro jogo. Então, eu acho que o Corinthians tem que fazer de tudo que pode no jogo de terça-feira aqui na Arena do Corinthians para levar um resultado positivo para Fortaleza, senão a coisa vai se complicar. Fortaleza há muitos anos vem mostrando que é um time que vem crescendo de patamar, vem mudando o patamar em termos de organização, Vojvoda fazendo um trabalho espetacular. Enfim, é um jogo completamente diferente. Se fosse alguns anos atrás, né? O Corinthians entraria com favoritismo, independente do momento, tá, Guilherme? Independente do momento, entraria com a camisa. Hoje não, hoje a situação é diferente. Essa é um ponto importante que o Fausto cita, né? A diferença é que foi ali encurtada de clubes agora, claro, do Nordeste, como Fortaleza, que até pela fase do Corinthians no passado tinha, independente da fase, o favoritismo. Agora não. Então Fortaleza e outros clubes do Nordeste conseguiram, né, se organizar e até não só do Nordeste, mas por exemplo o Bragantino também. O Bragantino que é um time novo, né, e tal, e quando joga contra clubes de peso, de camisa, consegue fazer partidas equilibradas, justamente por conta dessa distância que foi encurtada pelo dinheiro, pela administração que melhorou em clubes, por exemplo, como Fortaleza, Bragantino, e em outros times maiores acaba não acontecendo mais isso. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.